Olá, esse é o Headache Radar, um programa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. É um grande prazer, professor Dr. Maurice Vincent, recebê-lo aqui no nosso Headache Radar, dentro do Congresso da Sociedade Brasileira de Cefaleia, no Congresso Cefaleia 2024. Maurice, muito obrigado. Muito obrigado a você, Leandro. É um prazer enorme estar aqui no Congresso, sobretudo porque já tem alguns anos que eu não vinha. Isso. Então, eu estou particularmente feliz por poder ter vindo esse ano. Você fez falta nos passados, que você não pôde estar aqui e está brilhantando a gente aqui. A tua apresentação de hoje foi extremamente interessante. Eu queria que você falasse o que você acha de importante disso. O assunto que o Maurice falou foi de o que o público chama de gatilho, de enxaqueca, né? O que você acha importante que as pessoas saibam sobre isso, Maurice? Leandro, obrigado pela pergunta. Ela é fundamental porque dá a oportunidade de tentar esclarecer um ponto que, na minha visão, é de uma importância enorme. Esse ponto é justamente a diferenciação do que é causar uma doença e desencadear uma crise. Isso existe uma confusão muito grande, uma confusão enorme. E eu dou alguns exemplos para justificar o que eu estou dizendo. Por exemplo, às vezes, algumas pessoas que dizem: a minha enxaqueca é causada por bebida alcoólica. Né? E a palavra causar, nesse contexto, ela tem que significar produzir uma doença que não existe. Sim. Isso é que é causa. Sim. Então, o álcool só causaria, o álcool ou qualquer outro desencadeante, eu estou usando o álcool como exemplo, chocolate, seja o que fosse. O chocolate só causaria uma doença se o indivíduo fosse normal, aí ele comia uma barra de chocolate e ele saía dali com aquela doença. Não é? Então, vamos pensar isso num contexto de uma doença infecciosa, tuberculose. O que é a causa da tuberculose? É o bacilo da tuberculose, o bacilo de Koch. Por quê? Porque se você pegar um rato de laboratório são e injetar no abdômen desse rato um conjunto de bactérias da tuberculose, espera uns dias, abre o pulmão do rato e ele está lá com uma caverna tuberculosa. Então aquilo causou uma doença. Né? E é preciso então que se tenha a noção de que esse tipo de causa na enxaqueca não existe. Não tem nada que cause a doença. Ela é inata e tem um componente, como todos nós sabemos, genético muito importante. A enxaqueca não é causada por um fator externo. Então, o que é o desencadeante em relação à causa? Primeiro, o desencadeante ele não é universal, a causa é. Quer dizer, toda tuberculose é causada pelo bacilo da tuberculose. Não existe nenhuma tuberculose causada por uma outra coisa. Né? Então, a causa é sempre a mesma e é universal para todo mundo. O desencadeante não. Numa pessoa, o que desencadeia é jejum, na outra o que desencadeia é o exercício físico, na outra o que desencadeia é um tipo de alimento. E na outra não é nada. Não tem desencadeante nenhum, porque a doença não precisa de desencadeante. Então vai a segunda noção fundamental. O desencadeante ele não é universal para todos, nem constante. Quer dizer, a mesma pessoa um dia pode entrar em contato com determinado alimento e não acontecer nada, na semana seguinte ter uma crise associada àquilo, e numa terceira semana ter uma crise por coincidência que não foi aquele alimento que causou. Um dos pontos da sua apresentação foi a questão da coincidência. Né? Mas as pessoas têm isso tão arraigado. Se eu tomo uma taça de vinho, é batata. Eu tomo uma taça de vinho e eu vou ter enxaqueca. Isso existe. Eu acho que essa determinação absoluta pode até existir em algumas pessoas, mas o que a gente não pode é universalizar isso e tornar isso uma verdade absoluta, a ponto de chegar para as pessoas e dizer: olha, as suas crises, se você se livrar desse desencadeante, você está curado do seu problema. Isso não acontece. Esse exemplo da pessoa que você citou, Leandro, se essa pessoa que diz que toda vez que toma um copo de vinho, ele tem uma crise, se ele se abstiver do vinho para sempre, não vai estar curado, ele continuará tendo a doença. Então o desencadeante tem essa outra diferença da causa. A causa, se você tirar, a doença some. Claro. O desencadeante, se você tirar, a doença não some, ela continua lá. Só que não é mais desencadeada por aquilo. Não tem problema nenhum. Né? Você tirar o bacilo da tuberculose, a tuberculose some. Chama
antibiótico, né, que você dá para o doente. Tenho certeza que você já ouviu muito isso. Eu estou pensando aqui numa paciente que me falou assim, doutor, eu tenho certeza que a enxaqueca não é causada por estresse. Eu falei, por quê? Eu fui para a praia com meu namorado e estava lá, um final de semana maravilhoso, eu estava feliz. De repente começou a minha pior crise de enxaqueca. Eu tenho muitos exemplos assim de doentes dessa maneira. E eu me lembro de uma moça que disse assim, doutor, por quê? Eu não entendi, qual a sua pergunta? Eu sempre soube que enxaqueca é desencadeada ou é causada por estresse. Eu estou bem, estou feliz, meu casamento é ótimo, eu tenho filhos maravilhosos, tenho trabalho, minha vida está um doce, por que eu tenho esse inferno dessa doença? Eu falei, porque não é causado por isso, não é? E já que você mencionou a ideia, eu até queria te perguntar isso, Leandro. Você tem essa experiência também? Eu te pergunto, muitas vezes há pessoas que dizem que o desencadeamento não é com estresse, é com o desaparecimento dele. Uau! Então, o doente tem trabalhos mostrando isso, né? Uau! Passa por um problema muito estressante na vida, muito estressante. Um doente na família, ou uma perda abrupta de finanças, uma crise grave. Aí aquilo dura meses e o doente não tem nenhuma crise. No dia que resolve, no dia seguinte, tem a pior crise da vida. Então, o desaparecimento do estresse pode ser um desencadeante em algumas pessoas também. Mas o fundamental disso tudo, né? E acho que essa foi a pergunta inicial sua, que eu achei fantástica, é que é preciso que a gente tenha uma noção muito clara e comunique isso com os nossos clientes, de que desencadear um episódio é diferente de causar a doença. Claro. E que a gente não pode ter essas confusões. E o segundo ponto é que, para ter certeza, ou ter pelo menos uma noção de que algum elemento é desencadeante, é preciso observar com cuidado, para não escorregar na casca de banana da coincidência. Claro. Né? Porque o estresse serve muito bem para a gente pensar nisso. Hoje em dia, se você perguntar se uma pessoa tem estresse, você tem, já tem. Quem não tem estresse, né? Então, você tem uma crise hoje e tem estresse também, não necessariamente uma coisa é causada pela outra, pode ter sido coincidência. Claro. Então é preciso ter muito cuidado na hora de estabelecer essas relações de causa e efeito, porque elas podem ser mera coincidência. Ruiz, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo mais uma papo. vez.